A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar qual é o maior pecado no reino de Deus. Vamos usar o livro-texto de Marcos 12, do 38 ao 40. O maior pecado no reino é o orgulho por inúmeras razões, das quais a Bíblia diz, lá em Salmo 59, 12, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que profere. Do Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Altivez significa pessoa nobre, elevada, metida, pessoa que tem o nariz empinado. Então, são pessoas que são mentirosas, são pessoas que só desprezam os outros de menor nível, São pessoas que acham que eles são melhores do que os outros, que usam das palavras para enganar o povo, para extorquir o povo. Por isso que Jesus condenava violentamente os escribas por seu desejo orgulhoso e preeminência de suas demonstrações de falsa piedade e sua avareza cruel. Por isso que Jesus condenava, esses escribas e fariseus, porque eles eram pessoas soberbas, eram pessoas que achavam que era melhor do que todo mundo. Lá no livro texto de Marcos diz assim, no 12:38, e ensinando-os dizia-lhes, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e de saudações nas praças, do 39, e das primeiras carteiras ou cadeiras, nas sinagogas, e dos primeiros assentos na ceia. Então veja que eles gostavam de andar na praça, saudando todo mundo, para que o seu ego ficasse mais cheio, porque as pessoas reverenciavam eles e eles se achavam que eram até deuses. E quando tinha alguma festividade, ou nas sinagogas, ou nas ceias, eles já eram os primeiros a entrar nas primeiras cadeiras, Talvez tirando até o lugar de alguém que fora convidado, pelo chefe da sinagoga, ou por alguma pessoa proeminente, Mas eles eram os primeiros a tomarem as cadeiras. No 12:40, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses revelarão grave condenação. Então veja bem, eles iam nas casas das viúvas e ficavam falando, orando, achando, para poder extorquir depois das viúvas o pouco que elas tinham, porque eles se achavam melhores. Então eles usavam aquelas orações longas, pesarosas, para poder enganar as viúvas. O orgulho foi o pecado fundamental cometido por Satanás, feito por ele no paraíso do Éden. Então, veja bem, foi o pecado fundamental, porque ele se achou que podia ser maior do que Deus. O orgulho diz, eu posso fazer isso melhor do que Deus. Veja bem, ele falou, eu posso fazer melhor do que Deus. Pensando Satanás que ele poderia fazer algo menor em governar o universo de que Deus poderia fazer. Então, veja bem, ele achava que podia governar o universo melhor do que Deus. E quem criou Satanás? Foi Deus. Deus foi o primeiro, Deus sabe de todas as coisas. Mas ele se rebelou aí para poder tomar o lugar de Deus. Como hoje, muitos se rebelam para tomar o lugar dos pastores, das igrejas, Então isso é a soberba. São pessoas que são orgulhosas, que acham que são melhores do que os outros. Olha lá, quando a serpente Satanás enganou a Eva no paraíso, ela enganou, não só a ela, mas ele enganou, fez com que ela enganasse Adão. Ele engendrou um plano para enganar a Eva, para que então ela pudesse enganar Adão, para desistir dos planos de Deus, para poder então tomar o lugar de Deus. Então ele fez com que Deus ficasse sentido com aquilo que Adão e Eva haviam cometido, para não tomar da árvore da ciência do bem e do mal, Mas Deus falou para Adão, mas Deus, o Satanás,
enganou a Eva, para Eva então enganar Adão para frustrar, né, os planos de Deus. Lá em Ezequiel 38, 14 diz assim: Tu és o querubim ungido para proteger, e tu te estabelecido o monte santo de Deus, estava eu no meio das pedras afogueadas e andavas. No 15, perfeito em tu eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Então veja que ele estava lá no paraíso, né? Satanás caiu quando ele estava no paraíso, porque era ele que cuidava lá do paraíso. Deus pôs ele lá para cuidar do paraíso, né? O querubim ungido ele era, protetor ainda. Então veja que ele protegia toda aquela região do paraíso, do Éden aqui no mundo, e levava para Deus. Lá no 28, 17, né, de Ezequiel, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis que te pus para que olhem para ti. Então veja bem, Deus lançou Satanás sobre a terra. Ele perdeu o direito de entrar lá no terceiro céu, porque ele fez aquilo, talvez até Deus pretendia que isso acontecesse para que então pudesse ter o ser humano, porque senão nem hoje nós estaríamos aqui, porque Adão e Eva estariam no paraíso, lá eles não tinham filhos e o mundo ia ficar somente com as plantas e os animais. Mas tudo isso foi obra de Deus, para que Deus pudesse agora escolher aqueles que poderão ser os escolhidos para ir para a glória. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tu fizeste isso, maldito serás mais do que toda a bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Significa que agora Satanás tem que se arrastar para poder dominar nós, porque ele não tem mais poder para ir para os céus. Ele só pode ficar no mundo agora material. O mundo espiritual dele foi lançado só ele e 1/3 dos anjos, como nós já falamos em outras postagens, né? Isaías 14:3. E tu dizias do teu coração: eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação assentarei a banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens ao mais profundo do abismo. Então veja que ele quis estar acima do trono de Deus. Foi quando ele caiu. Portanto, o orgulho inevitavelmente leva ao pecado de rebelião, que Deus resiste os soberbos e dá, porém, graças aos humanos. Então, Deus resiste aos soberbos, né? E dá graças aos humildes. Tiago 4:6. Antes dá maior graça, porquanto diz Deus resistir aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Então, veja bem que o orgulho faz com que nós fazemos o pecado de rebelião, porque quando nós somos orgulhosos, nós achamos que somos maior do que todo mundo. E o diabo achou que era maior do que Deus. Por isso ele caiu. E todos nós que achamos que somos maior do que o pastor, maior que qualquer uma outra pessoa, nós caímos. O único maior de todos aqui na terra, hoje é o Espírito Santo, Deus e principalmente Jesus Cristo, que foi o Filho de Deus que veio aqui para nos salvar. Esses três são os maiores, né, os detentores, né, e são humildes. Os três são humildes. Eles não são soberbos, porque orgulho, Deus não é orgulhoso, nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo. Orgulhosos somos nós, o ser humano. Enfim, o orgulho leva a pessoa a um senso de autoeficiência, fazendo-nos relutar para aprender ou receber de Deus ou do ser humano. Então,
o orgulho faz com que nós deixamos Deus para trás e até o próprio ser humano. A gente não quer ouvir nem a voz de Deus, nem a voz de ninguém. Se alguém fala por ele, não, eu sou maior do que todos, eu sei, eu não preciso de ninguém. Esse é a pessoa orgulhosa. Mas como as pessoas se tornam orgulhosas, não se torna autossuficiente e não consegue aprender enquanto as coisas boas, né, do reino de Deus são dadas àqueles que as pedem. Então, veja bem, os orgulhosos perdem as coisas boas de Deus. Perde até a sua vida, porque o orgulhoso, ele não admite que o outro seja maior do que ele. Se o vizinho tem alguma coisa mais do que ele, vai comprar outra coisa maior para poder ser maior do que o vizinho. E na igreja é a mesma coisa. As pessoas querem estar lá no topo da cadeia, mas não querem lutar, não querem ser humildes, querem ser orgulhosos, achando que ele é melhor do que todos. É por isso que o orgulho tira todas as bênçãos do reino e, através do orgulho, nós pecamos contra Deus e contra nós mesmos. Veja que nós pecamos até contra nós mesmos. João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No João, primeira carta de João 2,16. Porque tudo o que há do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria, a soberba da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. Então, todas essas coisas pertencem ao mundo, não vêm de Deus. E o mundo passa e a concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus para permanecermos para sempre. Esse é o orgulho, o maior pecado no reino de Deus. Porque faz com que muitas pessoas morram porque eles se acham maiores do que os outros. Tá? Fique na paz, Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, né? Porque tem muita coisa ainda para se falar. Né? A Bíblia é muito ampla e as próprias pessoas lá em João diz que tudo que Jesus fez não caberia nos livros desse mundo. Então veja bem que tem muita coisa. Por mais que a gente faça, por mais que a gente aprende, ainda nós somos pequeninos perante o poder de Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.